E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da FIT. Queria mostrar algo que a gente tem feito para muitos clientes, justamente quando bate uma necessidade. O que fazer quando o sistema que existe no mercado, o sistema de prateleira, como é chamado, que é aquele já pronto, não atende o que a sua empresa precisa? E daí que a FIT tem entrado em vários clientes. Então a gente tem feito desde um sistema de inserção quando necessário. Por exemplo, aqui você bate em inserir vendas e algumas vezes você precisa de campos personalizados. Ah, o meu produto tem uma característica especial que eu preciso colocar, o meu produto tem 3 subprodutos que eu preciso marcar aqui, enfim, e o sistema não atende. Daí a gente dá uma ajuda com isso. A gente faz personalizado, aqui só aparece os campos que você usa e com esses campos você consegue inserir. Repare aqui, eu vou dar um OK. E vai aparecer aqui no meu BD Vendas. Acabou de aparecer o que a gente colocou. E, por exemplo, também despesas. Ah, eu tenho algo personalizado de despesas. Aqui bem simplesinho, só para exemplo. Já fiz para mais de um cliente. Você insere o que você precisar. Então, a gente faz desde uma inserção personalizada. Muitas vezes, um caso real de um cliente é justamente isso. Ele tem algumas tabelas diferentes que não estão previstas no sistema dele. Então, ele insere por aqui. E depois, alguns casos, porém, e quando não tem inserção, quando já tem do sistema? A gente pode fazer uma importação, que quando você clique no botão importar, ele já puxa os dados aqui. Dessa mesma maneira que a gente fez aqui. Aqui é só um exemplo, mas dá para fazer, e já temos para vários clientes sistemas de importação. Ele importa os dados de um Excel, às vezes do sistema. Nosso maior caso é inclusive com nuvem. A gente trabalha com o banco de dados, fica armazenado na nuvem. Vários funcionários, de acordo com o sistema de login, acessam partes dele conforme a permissão. Enfim, e uma vez que você tem a inserção de dados ou a importação, o que a gente pode fazer? Dashboards personalizados, muitas vezes misturando, quer dizer, dados que estão no sistema, dados que são digitados na mão, de uma maneira calculada personalizada. Então aqui a gente tem um dashboard bem simples de vendas e aqui das despesas por departamento. Então um exemplo bem tranquilo, mas a gente já fez casos bem maiores. Um exemplo recente que justifica a questão da personalização era um caso de cálculo, só que precisava extrair alguns, vamos dizer assim, era quantos pagamentos foram feitos. Só que alguns pagamentos tinham que ser excluídos de uma maneira que parecia quase aleatória. Então, por exemplo, os pagamentos que são marcados como pessoais eu tiro, os pagamentos que são atrasos eu tiro, enfim. E o sistema não permitia isso. Ele não permitia essa personalização para mostrar o gráfico real, tirando o ruído, vamos dizer assim, que acabava tendo no processo dele. E além disso, a gente também tem, por exemplo, relatórios. Então você coloca alguns parâmetros que a gente combina, bate no botão gerar relatório e o relatório aparece aqui. E aqui um outro exemplo de layout, a gente personaliza o layout exatamente da maneira como você quiser e você puxa relatórios do jeito como você precisa. Um exemplo legal de relatório que nós fizemos é ligado à folha de ponto. Não posso comentar os detalhes, eu prezo bastante confidencialidade dos clientes. Então, seus dados estão seguros com a gente. Mas era também um caso de folha de ponto que tinha algumas peculiaridades. Algumas questões personalizadas de cálculo. Por questão de sindicato, enfim, combinado. Então, o que a gente fazia? Ele usava um sistema de relógio, importava para o Excel, através do botão sistema de relógio, acrescentava algumas informações, igual aqui, pessoais dele, para o caso dele, e no final gerava um relatório mostrando como que estava aquele aspecto da folha de ponto que ele precisava. Então, pessoal, na FIT a gente vai para o que a sua empresa precisa. Não existe para a gente a questão de personalizar ou questão de ter que adaptar os seus processos, as suas etapas para do sistema. Não, o sistema que se adapta para a sua empresa. Então, está precisando de alguma coisa, tem aquele processo que você está com uma dificuldade de controlar, fala com a gente. A gente usa o Excel, por isso conseguimos bons orçamentos e com certeza a gente vai te ajudar a ter aquele processo do seu jeito.
Então é isso, pessoal. Acompanhe o nosso canal também para dicas, para sugestões de uso do Excel, para novidades. Respondemos dúvidas. Se você tiver uma, manda aqui para a gente. E espero o contato de vocês. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.